Olá, boa noite. Corpo de maranhense morta pelo marido na frente da própria filha no Distrito Federal chega a São Luís. Homem morre e outro fica ferido em troca de tiros após assalto em loja no município de Carolina. Incêndio consome reserva indígena Crenier há uma semana no interior do Maranhão. A área de 8.000 hectares, por decisão judicial, pertence aos Creniers e já deveria ter sido comprada pela FUNAI para uso do povo indígena. Saúde Pública, capital cedia primeiro fórum sobre abatedouros clandestinos no estado. A resolução dos problemas relacionados aos matadouros, garantindo a qualidade dos produtos aos consumidores, é um investimento. E ainda, entregue 10 novos ônibus com ar-condicionado para atender o transporte público da capital. Próxima semana, daqui a uns 10 dias, nós estamos entregando mais 10 e assim vai até completar os 40, né? O corpo da maranhense Maria Regina Araújo, de 44 anos, morta a facadas dentro da própria casa, onde morava no Distrito Federal, chegou hoje à tarde em São Luís. O marido dela é o principal suspeito, que antes do crime já havia sido denunciado pela própria vítima à polícia. Maria Regina teve o pedido de medida protetiva negado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da cidade. A decisão é do dia 16 de agosto, 10 dias antes da morte da mulher. O pedido de medidas protetivas de urgência é de Maria Regina Araújo contra o marido, Eduardo Gonçalves de Souza. No processo, a juíza alega que o homem não havia sido interrogado e não há relatos de testemunhas. A magistrada foi informada de que a vítima não tinha um bom relacionamento com o esposo e teria sido ameaçada 4 dias antes. Mesmo assim, a autoridade judicial entendeu que não havia necessidade de conceder a medida protetiva e que o conflito do casal seria resolvido com um divórcio, já que o problema seria um desgaste matrimonial. Determinou apenas que a vítima buscasse a Defensoria Pública para ser orientada sobre uma possível separação. O documento foi assinado pela juíza Eugênia Cristina Bergamo Albernaz, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá. Maria Regina Araújo, de 44 anos, foi assassinada pelo companheiro que ela denunciou. Foram pelo menos 20 facadas que atingiram as costas e o pescoço dela. O crime foi dentro de casa, na frente da filha deles, de apenas 8 anos. O casal estava junto há mais de 10 anos. Eduardo não aceitava o pedido de separação e constantemente intimidava Maria Regina. A família sabia das ameaças. Não queria mais nada, queria separar, ele não queria ir embora, que ele estava seguindo ela e tudo. Esta amiga da doméstica, que preferiu não mostrar o rosto, contou o desejo da vítima de se divorciar. Mas nunca imaginou que Eduardo fosse capaz de assassinar a mulher. Parecia essa pessoa violenta, sabe? Mas a gente vê cara no meu coração. Um homem suspeito de assalto a uma ótica no município de Carolina, a 860 quilômetros da capital, foi preso e outro morto após troca de tiros com o vigilante do estabelecimento. O delegado titular do município, Elmerique Bulhões, falou por telefone sobre as investigações ao Jornal da Difusora. Acompanhe. Eles adentraram numa loja hoje pela manhã, por volta das 8h30 da manhã. Lá anunciaram um roubo e subtraíram diversos bens, destacando-se aí 49 relógios da ótica, 3 aparelhos celulares das funcionárias da ótica, bem como várias lentes e um aparelho notebook. Consumada a infração, eles empreenderam fuga pela porta da frente, no que o segurança foi avisado pela então proprietária acerca do crime e o vigilante saiu no encalço. Ao notarem a aproximação do vigilante, o senhor Lucas Leal sacou o seu revólver e efetuou pelo menos 2 disparos em direção ao segurança, que também de posse de uma arma de fogo revidou e atingiu fatalmente Lucas na região da cabeça. Nós estivemos no local. Não conseguimos encontrar até o presente momento o vigilante, porém, em conversa com o advogado do mesmo, nos foi dado um prazo, ainda hoje, para ser ouvido o vigilante.
O incêndio, que já dura quase uma semana na reserva indígena Crenier, região central do estado, vem assustando moradores e deixando a região em alerta. Somente este ano, quase 5 mil focos de incêndio foram registrados em todo o Maranhão. É o que aponta o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O incêndio na reserva dos Creniers, localizada no município de Tuntum, começou na semana passada. O fogo teria iniciado numa propriedade privada e se alastrado pela área ocupada pelos indígenas desde fevereiro deste ano. Quando a gente chegou no território, na quinta-feira da semana passada, por volta de 1h, a gente se deu conta que o território inteiro estava em chamas. E que aquele fogo, que já vinha queimando, segundo os indígenas, há mais de 4 dias, estava se aproximando do acampamento. Foi um momento de muita tensão. E a gente se retirou da terra para pedir ajuda, né, para acionar os órgãos de controle, né, de que tem responsabilidade para apagar o fogo e para poder ver se a gente conseguia continuar lá fazendo esse trabalho. Equipes de brigadistas conseguiram apagar 2 focos de incêndio, mas um terceiro continua sob combate. Logo em seguida apareceu um outro fogo já fora da reserva dessa terra indígena, em um flanco diferente, a distância de quase 15 quilômetros de onde estava o acampamento dos brigadistas. E eles deram início ao combate no dia de ontem, ainda, e hoje devem estar concluindo essa situação lá. A área de 8 mil hectares, por decisão judicial, pertence aos Creniers e já deveria ter sido comprada pela FUNAI para uso do povo indígena. O que mais chama a atenção nesse caso é que o incêndio ocorre pouco tempo depois dessa decisão da Justiça. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, a área estava sendo ocupada por criadores de gado que fizeram a retirada dos animais das terras recentemente. O fogo não iniciou na terra indígena. Alguém, que eles não sabem ainda quem, tocou fogo em sua propriedade e esse fogo se alastrou por dentro do território indígena e de outras comunidades sertanejas. O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais aguarda relatórios sobre o caso para decidir se abre ou não investigação. Para a origem, com certeza, a gente vai receber relatório da brigada e tomar os procedimentos necessários para ver se vai se apurar essa origem desse fogo. E daqui a pouco, o Capital cedia primeiro fórum sobre abatedouros clandestinos no estado. E ainda desafios da educação para surdos e cegos entram em discussão em evento no IFMA. O Resenha nas eleições 2018 segue a segunda semana de agenda de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. O entrevistado de hoje foi o candidato pelo PCB, Iego Bruno. O candidato chegou sozinho à TV Difusora. Antes de começar a entrevista, ele falou sobre a oportunidade de mostrar suas ideias aos eleitores. Este é um momento que o eleitor tem para conhecer os candidatos, a qual ela vai votar no dia 7 de outubro. E esse é um espaço também para a gente poder levar as nossas ideias, levar a pessoa que nós somos, para o eleitor também inserir na sua lista de opções. No primeiro bloco, o apresentador do programa Resenha, Etevaldo Júnior, fez perguntas sobre reforma trabalhista, fim da estabilidade do servidor público, reforma política, conflitos agrários, trabalho escravo e porte de arma. Já no segundo bloco, no espaço dedicado à participação popular, com perguntas feitas por eleitores e previamente sorteadas pelo candidato, os questionamentos foram sobre legalização do aborto, lei do desarmamento e violência contra a mulher. O apresentador ainda fez perguntas sobre tributação de grandes fortunas e legalização da maconha. Ao fim, o candidato fez uma avaliação sobre a entrevista. Agradeço a emissora Difusora pelo espaço e continuaremos com a luta, que é árdua, mas não titubearemos. A entrevista completa está disponível no portal MA10. Amanhã o Resenha recebe a candidata ao Senado pelo PSTU, Preta Lu. O programa começa 1h45 da tarde. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para esta quarta-feira.
Roberto Rocha se reúne pela manhã com lideranças em Tutóia e depois concede entrevista em rádio local. Pela tarde, participa de encontro com vereadores e populares. Em seguida, de reunião com lideranças em Araioses. Rosiana Sarney visita os municípios Amapá do Maranhão, Boa Vista do Gurupi e Junco do Maranhão. E no final da tarde, participa de caminhada em Maracassumé. Ramon Zapata acompanha candidato ao Senado pela manhã em entrevista de rádio na capital e à tarde acompanha a candidata ao Senado Federal em TV e rádio no sistema difusora. Flávio Dino participa pela noite de plenária do esporte, meio ambiente, agricultura, sistema penitenciário e segurança. E depois participa de lançamento de candidatura de deputado estadual na capital. Odívio Neto, pela manhã, tem entrevista em rádio local e visita a Unicef, no centro de São Luís. Pela tarde, se reúne com coordenação de campanha, na sede do partido. Maura Jorge não teve a agenda de campanha divulgada pela assessoria. Os desafios da educação para surdos e cegos estão em discussão durante oficinas realizadas esta semana na capital. As atividades fazem parte do seminário Escola Sem Barreiras, realizado pelo Instituto Federal do Maranhão. Foram mais de 10 oficinas realizadas no prédio do Instituto Federal do Maranhão. A ideia da promoção de uma política de educação inclusiva, já que, entre outros assuntos, foram realizadas capacitações voltadas para o aprendizado da comunicação em Braille e Libras. Um seminário como esse é muito mais do que uma oportunidade para capacitar servidores e estudantes, é uma resposta do Instituto com relação à sua consciência, que tem que fazer todo o possível para que crie condições ideais para o bom rendimento dos nossos estudantes. As oficinas são ministradas por profissionais dos dois institutos que atuam em todo o país, o Nacional de Educação de Surdos e o Benjamin Constant. A professora Maria da Glória ministra aulas com conhecimento em Braille. Não é apenas matricular uma criança numa escola, é dar a essa criança a oportunidade de ela se desenvolver de fato. E ela só vai se desenvolver de fato se esse professor tiver consciência, se ele entender o papel que ele desenvolve junto àquela criança e, claro está, que ele tem que ter a competência técnica para que ele possa desenvolver tudo isso. São anos capacitando pessoas, com ou sem deficiência. Aqui em São Luís, Igor, que é aluno do IFMA, do curso de Meio Ambiente, participou da oficina. E através disso, pessoas com não deficiência aprendendo para passar o que sabem para crianças que têm deficiência, é uma coisa muito maravilhosa, entendeu? As aulas foram ministradas para pessoas sem e com algum tipo de deficiência. Lídia, que é presidente da Associação de Surdos do Maranhão, destacou a importância do seminário Escolas Sem Barreiras e da realização de mais eventos como este. O surdo, a gente via que ele sofria muito, né? E agora a gente vê que ele está no mercado de trabalho, tem um intérprete de Libras em sala de aula. Então, antigamente a gente via, está mais ou menos a educação, porque é complicada essa educação para surdo, mas a gente precisa ter essa clareza, então é super importante. A importância de poder se comunicar com todos, um ato de respeito ao próximo, avanços que podem ser conquistados com rapidez. Eu mesmo me apresentei a Lídia e fiz questão de agradecer pela entrevista, utilizando a linguagem de Libras. E daqui a pouco, o Capital cedia primeiro fórum sobre abatedouros clandestinos no estado e ainda entregue 10 novos ônibus com ar-condicionado para atender o transporte público da capital. E a gente volta a falar sobre o caso da maranhense morta a facadas no Distrito Federal. O crime aconteceu no domingo e o marido dela é o principal suspeito. Os detalhes com o repórter Jairo Martins. O companheiro da vítima, Eduardo Gonçalves de Souza, está foragido. O caso deve ser investigado pelo 6º Distrito Policial em Paranoá, no Distrito Federal. O corpo de Maria Regina chegou aqui ao bairro Coroadinho por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira, onde está sendo velado por familiares. Jairo Martins para o Jornal da Difusora.
Os abatedouros clandestinos voltaram a ser assunto de discussão aqui no estado. Hoje, representantes do Ministério Público, AGED, Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária do Maranhão e gestores municipais participaram do primeiro encontro estadual da promoção da qualidade de produtos de origem animal, eixo abatedouros clandestinos. As discussões que ocorreram na sede da Procuradoria-Geral de Justiça trouxeram à tona um problema considerado de saúde pública e que compromete muito a segurança alimentar dos maranhenses. Os abatedouros clandestinos ainda são uma realidade em todo o estado. Por isso, a importância de debater o assunto com todos os órgãos que atuam no sentido de identificar e combater a irregularidade. A resolução dos problemas relacionados aos matadouros, garantindo a qualidade dos produtos aos consumidores, é um investimento, porque é uma forma de atuarmos preventivamente na proteção da saúde e do bem-estar das pessoas. No final do ano passado, um abatedouro clandestino foi descoberto no bairro do João Paulo. A ação de fiscalização contou com o trabalho de diversos órgãos, entre eles a Prefeitura de São Luís e o Ministério Público. Durante a operação, diversos animais que estavam sendo preparados para o abate foram apreendidos. Durante as atividades do fórum, uma experiência que veio do estado da Bahia e que tem dado certo foi apresentada. Por lá, a medida adotada foi regionalizar os matadouros, o que contribuiu para a redução drástica da clandestinidade. Só para você ter uma ideia, no ano de 2002, 9 frigoríficos. Hoje nós temos 39, então a expansão foi algo assim gigantesco. Praticamente em todo o estado da Bahia existe um matadouro atendendo a um determinado polo e garantindo alimentos seguros para a população. Em 2015, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, fez um levantamento e constatou que em todo o Maranhão haviam 372 abatedouros clandestinos. Ao longo dos últimos 3 anos, muitos desses locais foram alvos de fiscalizações e, consequentemente, acabaram sendo fechados. Isso é um problema sério, porque o animal, se não for abatido adequadamente dentro de um estabelecimento com inspeção veterinária, pode causar algum problema à população que consome essa carne sem origem e sem destino. Gestores municipais também participaram das discussões, entre eles a prefeita da cidade de Santa Inês. A gente sabe que no nosso estado tão precário ainda, que são os abatedouros públicos dos nossos municípios, que a gente não pode esconder, que são ainda muito precários, a maioria deles, e que a gente tem que realmente unir forças para melhorar essa situação no nosso estado. 10 ônibus com ar-condicionado foram entregues hoje na Praça Maria Aragão, na região central de São Luís. Os novos ônibus integram um lote de 40 veículos que serão disponibilizados à população até o final deste ano, como parte das comemorações pelo aniversário de 406 anos da capital. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.